Olá, queridas, olá, queridos, muito bom dia. Eu quero nessa manhã deixar uma palavra de reflexão ao seu coração. Eu gostaria de começar hoje fazendo a você a seguinte pergunta: você já orou hoje? Você já falou com o Senhor hoje? E eu quero deixar como texto Jeremias capítulo 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Uau! Você já parou para pensar no poder que tem a sua oração? E hoje, em uma breve reflexão, eu quero trazer a você, eu quero compartilhar com você o quanto a oração é poderosa. A oração é tão poderosa que hoje a neurociências ela consegue comprovar isso também. Então nós já sabíamos, né? Porque desde o momento que nós aceitamos a Jesus, que nós vamos para a igreja, a gente já entende tudo isso. Mas eu quero trazer hoje para você rapidamente o que a neurociências ela tem a dizer a respeito da oração. Vamos lá? Então vamos lá. Você já se perguntou, por exemplo, o que acontece dentro da sua cabeça quando você ora? Você já se perguntou? Ok, se você ainda não se perguntou, a partir dessa reflexão, quando nós terminarmos, comece a fazer essa pergunta: o que acontece na minha mente quando eu oro? Então vamos lá, porque a gente costuma pensar, né? Nós temos esse pensamento, nós aprendemos assim que a oração é algo só espiritual. Mas, queridos, é além disso, né? Nós sabemos sim que a oração é uma conversa com Deus, mas hoje a oração é algo tão poderoso e comprovado cientificamente que a ciência, especialmente a neurociências, ela tem mostrado que orar muda, sabe o que? O nosso cérebro e muda de verdade. Ou seja, quando a pessoa ora, não é só o coração que se acalma. O cérebro também responde de uma forma poderosa, de um jeito poderoso. Então vamos lá para a gente entender um pouco a importância da oração. Então pesquisadores começaram a estudar pessoas enquanto elas oravam e enquanto elas meditavam. Então eles colocaram sensores no cérebro e eles perceberam, gente, algo incrível, que durante a oração, durante o momento em que essas pessoas que estavam sendo pesquisadas, elas oravam, a parte do cérebro que lida com o medo, que lida com a ansiedade desacelerada, e a parte que ajuda na concentração e na calma, elas ficavam mais ativas, ou seja, elas eram ativadas, né? O que é que eles entenderam, né? Orar ajuda o cérebro a sair do modo de alerta e entrar em modo de paz. Uau, que legal! Você já parou para pensar nisso? Outra questão, gente, a oração acalma o coração. Acalma o corpo e acalma o coração. Então, quando a gente ora, né, o corpo também reage. Então, a oração, o coração, através da oração, quando nós oramos, ele bate mais devagar, a respiração fica mais profunda e o corpo libera substâncias que trazem bem-estar, como a serotonina e a dopamina, né? Que são transmissores ligados ao prazer, ou seja, por isso, depois de orar, depois que ora, muita gente sente alívio. Por isso que depois que você ora, a sua alma se acalma, o seu espírito encontra paz, tranquilidade, confiança. Muitas pessoas depois que ora sente alívio, sente leveza, né? E aquela esperança que havia ido embora, ela aparece. E não é imaginação, isso não é imaginação. É o corpo inteiro entrando em um estado de equilíbrio, ou seja, a neurociências, ela comprova que o corpo, após a oração, ele entra em estado de equilíbrio. Que maravilha! Você já parou para pensar nisso? Então, a oração, ela muda até mesmo o jeito de pensar.
Então, com o tempo, a pessoa que tem o hábito de orar, né, a pessoa que ora bastante, né, a pessoa que tem o hábito de orar todos os dias, é comprovado pela neurociências, elas desenvolvem um cérebro mais resiliente, elas lidam melhor com problemas e se recuperam mais rápido das dificuldades. Uau, você já parou para pensar nisso? É como se a oração ensinasse o cérebro a olhar a vida com mais confiança. Meu Deus, que maravilha compartilhar isso com você nessa manhã. A neurociências, ela comprova que a oração, ela ensina o cérebro a olhar a vida com mais confiança. Gente, a ciência chama isso, por exemplo, de plasticidade cerebral. O que seria plasticidade cerebral? A capacidade que o cérebro tem de transformar, olha que legal, de se transformar. E a oração é um dos jeitos mais bonitos de ajudar o cérebro a se organizar. E aí pensando quanto o poder da oração nas emoções. Sabe quando você está ansiosa ou ansioso, triste, com raiva e decide orar? Naquele momento que você decide orar, que você troca a raiva e a ansiedade pela oração, você está dando nome àquilo que você sente. E isso é algo muito importante, porque quando a gente fala sobre o que sente, o cérebro entende que já não precisa lutar tanto. Então, quando eu coloco para fora em oração, o meu cérebro ele detecta a seguinte fala: eu já não preciso lutar tanto, ou seja, eu já encontrei um meio de vencer isso que tem me afligido. Então é por isso que orar acalma, orar organiza e orar cura, tá? Eu estou falando para você dentro da neurociências, para você ver que a Bíblia já trazia isso e agora a neurociências comprova, né? Então orar calma, orar organiza, orar cura, não porque os problemas eles desaparecem, eu vou orar, os problemas vão desaparecer, não, mas porque a gente muda a forma de orar para ele. Então é comprovado pela neurociências que quando nós oramos, o jeito que nós olhamos para o nossos problemas, eles mudam, eles não desaparecem, mas eles mudam. A nossa visão em relação ao nosso problema, ela muda. Então, oração é fé e sentido. O cérebro humano, comprovado pela neurociências, ele precisa de sentido, gente. A oração, ela dá esse sentido. Ela faz a gente lembrar que existe algo maior cuidando da nossa história. Olha o que a neurociências, ela comprova. Ela comprova que a oração, ela nos dá sentido, né? Ela traz o sentido que o cérebro precisa. Então, ela faz a gente lembrar, ela faz a gente entender que quando nós oramos, a gente consegue entender, né? A gente consegue perceber que existe um ser maior, né? Que existe algo divino cuidando da nossa história. Ou seja, a neurociências comprova que quando nós oramos, né, o nosso cérebro se lembra que Deus, que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está cuidando de nós. Então, quando o nosso cérebro se lembra disso, o desespero se torna em esperança, né? E a esperança, ela tem um poder biológico, ou seja, ela ativa regiões do cérebro ligado à motivação e à coragem. Então aí para neurociências, para você ver que não é uma religiosidade, né? Não é algo que as religiões impõem apenas, né? A Bíblia já falava sobre isso, mas é comprovado pela neurociências que pessoas que oram com frequências, elas costumam dizer, por exemplo, eu não entendo tudo, mas eu sinto paz quando eu passo por tudo. Olha que tremendo. E essa paz tem uma base científica também. É o cérebro e a fé trabalhando junto. É o seu cérebro conectado com a sua fé, dizendo: nós vamos vencer, aleluia, nós vamos conseguir superar. Então a oração, ela traz o que é cura interior, né? Então, além da parte física, a oração também ajuda na cura emocional. Ou seja, quando você fala com Deus, você coloca para fora o que está guardado.
né? E nós aprendemos dentro da psicanálise que colocar para fora traz cura. Então, a oração, a Bíblia já traz isso, e agora a neurociência, junto com a psicanálise, também traz isso, que quando você fala com Deus, você está colocando para fora aquilo que estava guardado, né? E os simples atos de você falar, de você chorar, de você agradecer ou de você pedir, já é uma forma de reorganizar a sua mente, ou seja, já é uma forma de te levar a enxergar de uma maneira diferente esse problema que às vezes assola a sua vida. É como se a oração fosse um diálogo terapêutico entre você e Deus. Uau, muito legal. E o cérebro responde com gratidão, calma e com força. Ou seja, eu quero concluir esse momento tão importante, né? Orar não é coisa da cabeça, né? No sentido de ser invenção, é literalmente algo que muda a nossa cabeça, muda o cérebro, muda o corpo e muda a vida, porque uma vez que você muda a sua cabeça, o seu cérebro também é mudado, uma vez que o seu cérebro experimenta essa mudança, o seu corpo também experimenta a mudança e a sua vida é mudada. Ou seja, a neurociência mostra o que a fé sempre soube. A neurociência vem comprovando o que a Bíblia sempre trouxe, o que a palavra sempre pontuou, que a oração não é fuga da realidade, é o encontro com ela, com mais serenidade e mais propósito. Ou seja, quando você ora, o céu te escuta e o seu cérebro também. Glória a Deus. Eu quero nesse momento deixar essa meditação para você. Eu gostaria que você tirasse um minuto para você pensar sobre isso. Talvez o milagre não esteja apenas fora de nós, mas dentro de nós, né? No modo, por exemplo, como o cérebro responde quando a oração se volta para o sagrado. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para você. E dizer para você, se você não orou hoje concernente às suas dificuldades, né, pare um pouquinho e tenha um momento de oração. Coloque para fora, fale com Deus a respeito das coisas que afligem a tua alma, né? Fale com Deus a respeito das coisas que te trazem ansiedade. Tenha uma conexão com Deus, né? Porque é comprovado, né, pela neurociência, é comprovado cientificamente o que a Bíblia diz. O justo clama e o Senhor ouve e o livra de todas as suas angústias. É comprovado pela neurociência, a oração do justo muito pode em seus efeitos. É comprovado pela neurociência o que diz em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis quando me acharei, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ou seja, o que a Bíblia já trazia, a neurociências vem comprovando que tudo pode ser mudado através da oração. Eu quero deixar essa reflexão para você nesse dia, e se você pode nesse momento e deseja, ore comigo agora. Pai, nós queremos te louvar por esta manhã. Senhor, a tua palavra diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E hoje nós temos, ó Deus, estudos que comprovam aquilo que a tua palavra, ela já trazia para nós. E eu quero nesta manhã compartilhar, né, esse momento com esse irmão, com essa irmã que está me assistindo. E quero declarar um fortalecimento do Senhor. E quero declarar, Senhor amado, que a partir desse momento, né, essa reflexão venha trazer clareza ao coração desse irmão, ao coração dessa irmã, e que ela consiga entender, que ele consiga entender o quanto essa situação que tem afligido a sua alma, tem afligido o seu coração, pode ser mudada através da oração. Eu quero orar, Espírito Santo de Deus, eu quero interceder, né, e eu quero declarar que haverá mudanças na vida dessa pessoa que está acompanhando esta live, essa pequena live, esse pequeno momento, a partir do momento que ela se entregar, se conectar ao Senhor.
Muito obrigado, Pai, por mais um dia. Nós abençoamos esse dia. Nós abençoamos a nossa casa, abençoamos a nossa família e declaramos que no dia de hoje, através da nossa oração, da nossa conexão com o Senhor, histórias da nossa vida serão mudadas, situações serão mudadas, né? Questões serão alinhadas e o nome do Senhor, como sempre foi, será glorificado mais uma vez. Esta é a nossa oração a Ti e já te agradecemos crendo na resposta. Muito obrigado por esse momento, que Deus vos abençoe, né? Pare um pouquinho agora, ore ao Senhor e entenda que a sua oração pode. O salmista, ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Que Deus os abençoe e nos encontramos em uma próxima live, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.